Está começando mais um programa Pais e Filhos na Vivax TV. O programa feito para você, família brasileira, para aprimorar seus laços familiares, estreitar relacionamentos e ajudar a lidar melhor com os comportamentos desafiadores das crianças de uma maneira muito mais amorosa e respeitosa. Mas no programa de hoje a gente vai falar sobre uma polêmica. Nas últimas semanas, próximo do Dia das Mães, tem surgido uma discussão, um debate nas redes sociais, na mídia, sobre a presença dos bebês reborns na vida de mulheres adultas, cuidando, tratando esses bebês como se fossem seres humanos. E isso tem gerado debates em diversas áreas de saúde mental, nas áreas da educação. A gente vai falar, então fica com a gente que esse programa está muito especial. No programa de hoje, nós vamos falar sobre essa polêmica dos bebês reborns, aqueles bebês hiperrealistas que foram criados por colecionadores, mas que viraram uma febre, e um debate muito importante tem acontecido, e a gente quer saber como que esse debate pode influenciar a criação dos nossos filhos. Então esse programa está recheado de polêmicas, você fica com a gente, e eu já quero aproveitar e deixar um recadinho para você que está assistindo a gente em casa. Aqui a gente tem um QR Code que você pode mandar para a gente as suas dúvidas, sugerir temas do nosso programa. Você pode contar para a gente da onde você está falando, dificuldades que você tem com seus filhos. Quem sabe a sua dúvida, a sua mensagem não pode virar um tema do nosso programa. Então a gente quer muito conhecer você. Só clicar, acessar esse QR Code e mandar uma mensagem para a gente. E agora voltando aqui para o nosso tema, para falar sobre isso, eu estou com uma convidada muito especial, que já veio na Vivax com a gente aqui. E quem é bom volta, né, gente? Então, a nossa convidada de hoje é a Cristina Golombieski. E hoje eu já aprendi a falar o nome dela. Oi, meu amor, tudo bem? Obrigada mais uma vez por aqui. Seja muito bem-vinda novamente a esse programa. Obrigada. Hoje para a gente falar sobre um tema um pouquinho mais polêmico e complexo socialmente. Sim, verdade. Necessário como sempre, né? Exato. E aí, Cris, assim, eu comecei até a falar o que é essa história dos bebês reborns. Acho que o assunto está bem popularizado, muita gente já sabe, né? Que são esses bonecos muito realistas, né? Parece realmente um boneco de verdade. Sim. E esse tema viralizou, se popularizou depois que algumas influenciadoras começaram a mostrar partos, chá de bebê, aniversário. Isso ainda a gente está nessa discussão, será que é verdade ou não, né? Tem muita fake news ainda envolvida, mas a questão é que trouxe um debate ali importante. Até mesmo se a gente... Tem os dois lados da moeda nessa história, né, Cris? Aí eu já vou abrir a fala para você, para a gente começar esse debate. Existe um lado de pessoas que estão usando esse bebê reborn como uma forma de tratamento, de terapia, por um luto, de um filho perdido. E isso é um assunto. Um outro assunto é que mulheres que colecionam bonecas e brincam de bonecas na vida adulta incomodam. E sobre esse assunto de incomodar, que me gerou um pouco de estranheza, porque a gente vive numa sociedade em que homens muitas vezes brincam de videogame, homens jogam futebol, brincam de bola com os amigos, alguns se vestem de cosplay, de fantasia. E isso não é estranho, mas de repente quando mulheres começam a aparecer adultas brincando, começa a incomodar. Cris, e a gente assim, desde criança, né, a gente de maneira geral, assim, não são com todas, mas a maioria das meninas já recebe uma boneca desde cedo para brincar. E é isso que eu queria te perguntar, aconteceu com você? Sim, eu tinha muitas bonecas, mas mais a Barbie. Eu gostava muito de Barbie, mas sim, boneca. Era mais isso. Tanto que, assim, eu tenho uma irmã que não gostava,
E não era muito aceito isso não, porque ela gostava de futebol. E não viam com bons olhos naquela época. E eu sim, eu gostava e eu percebia mesmo a diferença, mas eu tentava entender porque ela não gostava e conversava com ela e via que ela só não gostava e tava tudo certo. Não é porque tem que ser mulher que tem que gostar, né? Mas a sensação é que a gente ajuda um feminino a se desenvolver nesse estereótipo do cuidado, da maternidade. Com certeza. E assim, é até um assunto polêmico, né? Será que a gente dá boneca porque menina gosta de brincar de boneca? Ou será que menina aprende a gostar de brincar de boneca porque a gente, adulto, que faz isso com elas? Sim, o que eu percebi da minha irmã, que eu falei que a diferença é que assim, eu gostava mesmo, mas a minha irmã não gostava, mas se encheu pra ela brincar. E eu acho que isso é ensinado porque a mulher já é, desde criança, ensinada que ela tem que ser a dona de casa, a mãe, a que cuida dos afazeres da casa. E os homens da infância não são incentivados assim. Homem pode brincar com outras coisas lúdicas, mas a mulher não. É mais a boneca, a casinha, a vassoura, isso, a cozinha. Isso. E nesse aspecto do cuidado da casa, que começa desde cedo, a gente vê que muitas vezes meninas precisam amadurecer mais cedo que meninos. Sim. Principalmente deixando de lado essa questão do brincar. Elas não é mais um brincar, é mais realmente... você começa talvez brincando com a boneca, mas você tem um irmão, acaba ali... ajuda a trocar a fralda da sua irmã. E é muito bom incentivar isso entre as crianças, só que vira uma obrigação mesmo desde muito cedo, que talvez você tenha um filho homem e uma mulher, colocam uma filha mulher pra trocar a fralda, mas o filho homem não colocam. Não é coisa de menino isso, é coisa da menina. Ainda é muito assim, né? Ainda é. Ainda é. Ainda hoje, assim, do meu convívio, eu conheço ainda homens que ainda não trocam fralda dos filhos, dependendo do que seja, que não fazem esse papel. A gente tem uma câmera aqui que ele vai virar papai. Eu espero que ele esteja ouvindo aqui o nosso recado, que ele vai precisar trocar a fralda, sim. Com certeza. E a gente vai mostrar ele aqui na televisão, trocando a fralda do filho. Porque a gente está numa luta para quebrar esses estereótipos, até mesmo porque assim, a gente vem de uma construção social em que faz pouco tempo que a mulher entrou no mercado de trabalho. Sim. E quando a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, ela começou uma jornada dupla de trabalhar em casa e trabalhar fora. Enquanto, para a maioria dos homens, essa mudança não aconteceu. Não. Da mesma velocidade que aconteceu para as mulheres. Não mesmo. A mulher foi trabalhar fora, só que o trabalho de casa continuou, a criação dos filhos continuou, só que aí o homem só continuou trabalhando fora. Muitos ainda não entenderam que numa casa onde todos moram, todos têm que cuidar, onde uma casa tem um filho, o pai e a mãe são pais, os dois têm que criar. Então os cuidados da casa e da criança são dos dois, se os dois trabalham fora. Mas a maioria ainda não enxerga isso. E aí a mulher acaba ficando o quê? Sobrecarregada. Por isso que tem muitas mães sobrecarregadas que não conseguem olhar para si, porque tem que trabalhar fora, fazer comida, cuidar da criança. Como trabalhar para ela? E ainda tem que ser uma boa esposa, tá ali bonitona quando o marido chega do trabalho. Só que se fosse um trabalho dividido, com certeza seria muito mais leve e também para a família seria um ambiente mais leve. Porque uma mulher sobrecarregada, ela não consegue dar o 100% dela que ela gostaria de dar. E aí o homem, para ele tá tudo certo, porque homem é assim, só trabalhar fora. Né? É assim que a gente foi ensinado. Não só, né? Não só, mas... sim, mas a mulher... Fora... porque assim, a mulher só trabalha em casa, né? Sim. A dona de casa trabalha, mas ela trabalha também. Então o homem... E muito. Fica só com o trabalho de fora. O de casa não é dividido, infelizmente, ainda hoje. Em muitos lares. Ser adulto dá trabalho, né? Dá, muito trabalho. São muitas responsabilidades e que às vezes não tem escapatória. E a gente às vezes fala aqui de uma maneira que é do nosso coração atingir a maioria das pessoas. A gente sabe que existem homens que participam ativamente da criação dos filhos, que participam ativamente das tarefas de casa. Às vezes a divisão não é igual, porque nem tem como ser igual a dinâmica e de horários, de responsabilidades de cada um. Cada família vai ter que fazer o seu pacto. Com certeza. Os seus combinados, que às vezes têm que ser revistos. Sim, eu acho que não tem uma regra. Sim. Tem que ser assim.
Sim. Vou dar um exemplo. Quando meu filho nasceu, pro meu marido a madrugada era muito difícil para ele dividir comigo. Ele não conseguia. Ele trabalhava no dia seguinte, era home office, foi bem na pandemia. Então esse cuidado do meu filho foi eu e ele mesmo, mais ninguém. Só que na madrugada ele não conseguia, não dava muito bem. Então o nosso combinado foi, quando ele acordar às 6 da manhã, eu fico com ele até às 9 para você dormir mais um pouco. Então, assim, esse foi o meu combinado. Mas tem família que dá certo. O homem também acorda na madrugada e ajudar a mulher. Então, assim, eu acho que não tem que também... É assim e pronto. Tem uma dinâmica, tem uma rotina de cada família. Cada um tem um jeito de ser e de lidar. Então, assim, eu acho que é bom deixar claro que seria legal e saudável dividir as tarefas. Mas não uma regra tem que ser assim, assim, assim. O que cada um puder fazer pra melhorar já vai fazer muita diferença na sua dinâmica familiar. Até mesmo porque dentre as tarefas de casa, pode ser que eu não goste de lavar louça, mas não me importo de lavar roupa. E assim a gente pode ir combinando conforme... Eu mesma, eu não aspiro a casa tão bem quanto meu marido. Eu não aspiro a casa. Eu até aspiro, mas ele vai aspirar. E eu tiro o pó melhor do que ele. Então, ali na hora da limpeza, a gente vai revezando. Mas se tiver que fazer, eu faço. E ele também. Então, acho que também identificação, que cada um faz de melhor, né? E não tem uma regra, pra você ser bom pai, ser boa mãe, tem que fazer isso, assim, em relação aos cuidados da criança. Eu acho que cada um vai se identificar de uma forma melhor. E o que puder fazer como equipe mesmo, para não ficar tão sobrecarregado em cima de um, nossa, vai ser um ambiente familiar muito mais leve pro pai, pra mãe e pra criança. É por isso que se a gente trouxer esse assunto até, né, para a criação dos nossos filhos, se desde cedo meninos fossem envolvidos tanto nas tarefas da casa quanto para brincar de boneca, no sentido de um dia ele vai ser pai. Sim. E tá tudo bem ele brincar de cuidar de um bebezinho, de cuidar de uma criança. De fazer cozinha. Eu sou mãe de menino. E o meu, ele é incentivado. Ele tem uma cozinha dele, sempre teve, ele cozinha. As roupas dele, ele guarda pra mim. Ele tem 5 anos. E desde bebezinho, eu dava pra ele a fralda, pra ele jogar no lixo a fralda dele. Eu sempre incentivei ele. Ele faz a poquequinha dele, gosta de fazer. Porque ele sabe que é um papel de quem tá em casa, cuida da casa, tem que cuidar. Tipo, não é só da mulher ou só do homem. A casa é de todo mundo. Então, eu como mãe de menino, na obrigação eu me sinto de, quando ele for adulto, vai ser um adulto funcional e vai saber cuidar. Morando sozinho, e não vai deixar a esposa sobrecarregada. Exatamente. Ou morando sozinho, vai ser aquela casa bagunçada, ou a mulher dele também não vai ser, sabe, sobrecarregada. Assim, espero. Tô fazendo a minha parte. Então, assim, tem que... a minha parte eu faço. Então, mães de meninos, incentivem, sim. Não tem esse negócio, é só mulher. Não, gente, é do ser humano ter cuidado da própria casa, da criança e tudo mais. Sim, então, até mesmo porque a gente não sabe qual é o futuro dele, se ele vai morar sozinho, ele vai ter que se virar e aprender a cuidar da casa. Exatamente, também. Exatamente. E, Cris, assim, voltando pro nosso assunto temático, problemático da vez, tem uma questão que envolve esses bebês reborns, que é a questão de saúde mental. E assim, a gente viu muito julgamento das pessoas, muitas críticas, que absurdo, em situações em que essas pessoas estão usando esses bebês para cuidar, como o que o Bowlby traria para a gente na teoria do apego. Ele dizia que existem objetos transicionais. Quando eu não tenho ali alguém para eu me vincular, eu me agarro num objeto. Sim. Isso acontece muito com as crianças pequenas que têm a sua naninha. Sim. Que tem... E aí, na vida adulta, para enfrentar o luto, muitas vezes isso tem sido utilizado. Sim. Para substituir uma relação de vínculo. Uhum. Que, no fundo, não substitui. Não. É como se fosse para substituir essas lacunas emocionais. Sim. Não é? Uhum. E o que a gente pode pensar para que nos nossos filhos, quando eles se tornarem adultos lá na frente, o que eu posso fazer hoje para que ele não chegue com essa necessidade de encontrar um objeto transicional na vida adulta? Na vida adulta. Eu acho que tem que fazer o hoje, a gente dá o apego seguro hoje, como você mesmo disse, criar o vínculo e ser presente, ter um ambiente acolhedor, conversar sobre os sentimentos e porque assim, o que acontece? Muitos sentimentos lá no futuro que vem com tudo é porque não foi falado sobre, foi ensinado a engolir. Então a criança
cresce sem entender os sentimentos dela, vira um adulto que não sabe de onde vem esse vazio. Se fosse uma criança que é criada num ambiente que ela pode conversar sobre o que ela tá sentindo, eu tô preocupado, magoado com tal coisa da minha escola, ou alguma coisa do meu corpo, ou o amiguinho fez alguma coisa, ou até com a gente mesmo, que a gente também vai errar com eles. Se tivesse um ambiente saudável, onde pudesse conversar e dar o colo e dar o apego, a criança e vai se tornar um adulto que vai conseguir aprender a buscar um outro adulto, a gente no caso, porque se a gente tiver uma relação boa com nossos filhos hoje, eles vão ser os filhos que vão voltar para nossa casa no futuro, podendo falar tudo o que sentem sem medo. Não vão ser adultos que vão ter problemas, tá assim, caindo do penhasco e vão falar, não, eu sou eu por eu mesmo. Eles vão saber que tem na gente o apego seguro, mas isso tem que ser feito hoje, agora, nesse momento agora. E o que é essa relação de apego seguro? É onde a criança se sente verdadeira, amada do jeito que ela é, onde ela sabe que ela pode contar com você se tá com medo, se tá precisando de um colo, se teve um pesadelo na madrugada, pode ir pro seu colo, e que ela sabe que ela pode errar e que você vai estar ali para orientar ela e ensinar ela com amor. Então tem os 4 P's, né, do apego seguro, que é a previsibilidade, o play, que é brincar, proteção, ela crescer num ambiente seguro, onde ela se sente protegida, e o último P, proteção, previsibilidade, play, faltou um. Calma, já vem pra memória. Tudo bem. Então, assim, se ela crescer com esses 4 P's, ela vai crescer segura. Então, sendo que ela é amada por quem ela é. E sentir que ela pode contar com a gente de verdade, né? Que ali na hora de dormir, ela pode contar com a gente. Na hora de estar com algum problema, ela pode contar com a gente. Na hora que ela estiver ali no pior momento dela, ela pode contar com a gente, que a gente vai sempre acolher e dar muito colo para ela. Esses P são as necessidades emocionais que nós adultos podemos prover para atender, para a criança se sentir segura. Sim. E quando eu penso assim nessa relação de apego seguro, muitos de nós não tivemos essa relação verdadeira de apego seguro, porque eu gosto sempre do exemplo, Cris, assim, entre os mamíferos, nós somos os únicos que, ao mesmo tempo que a gente oferece amor e acolhimento, a gente faz aquela cara de bravo e ameaça. E os nossos filhotinhos, eles olham, a leoa não faz isso, a vaca não faz isso, os outros mamíferos mães não fazem isso. Não. Então, os nossos filhotinhos, eles olham pra gente, adulto, e eles não sabem se eles podem contar com a gente ou se vai vir uma bronca, uma ameaça, e eles precisam se defender. Eles nunca sabem como vai ser. É uma relação ambivalente. Sim. Tem que pisar em ovos, às vezes, com a gente, né? E muitas vezes, Cris, talvez seja isso, eu não aprendi a confiar. Então, eu cresço com essas lacunas emocionais, e eu tenho dificuldade de confiar nos outros para eu buscar esse vínculo seguro. Na vida adulta. Na vida adulta. Sim, concordo com você. E às vezes, gente, a gente fala sobre temas aqui nesse programa, a gente fala sobre criação de filhos, a gente sempre esbarra no assunto traumas. E muitas vezes esses conteúdos podem gerar angústias em vocês que estão assistindo a gente. Por isso, a gente também está aqui para te escutar. Nesse QR Code aqui, você pode colocar o que despertou em você, coisas que você pensou, coisas que você está quebrando ciclos de violências da educação tradicional, o que você está aprendendo com o nosso programa. E não esquece de contar para a gente de onde você é também, porque é muito importante para a gente saber, para a gente poder trazer mais conteúdos que possam te ajudar na criação e na relação com seus filhos. Porque antigamente não tinha isso. Os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam, os nossos avós também, com a informação que eles tinham. Isso aqui é muito novo. Gente, um programa de televisão que fala sobre criação respeitosa. Quando que a gente assistiu o quê quando a gente era criança, né? Não é nada disso. O que tinha de conteúdo na televisão? Apenas entretenimento, que é bom, a gente gosta, a gente também quer relaxar. Mas não tinham conteúdos tão informativos como a gente vê hoje. Na televisão, nas redes sociais, né, Cris? Sim. E assim, eu queria falar que às vezes não é o melhor jogador para os pais que não conseguem dar esse apego seguro hoje, porque eles também não tiveram, como você disse. Sim. Então, assim, não é que os pais não querem dar, os pais não conseguem, é porque tem muitas coisas que dão gatilhos e que eles não conseguem dar o que a criança precisa, mas se estiver assistindo um programa desse, como você mesmo disse, se informar, entender de onde vem,
olha, então eu não consigo, porque eu não tive isso na minha infância. Então é muito difícil dar o que a gente não teve. Então a gente tem que se informar, tem que estudar, tem que entender, tem que buscar de onde vem. Que não é porque você não consegue hoje que você é um pai e uma mãe horrível, não é isso. Nosso lugar não tá aqui de apontamento, é apenas informativo mesmo. Então pode parecer difícil, mas é muito possível. Então você não sabe como dar, vai atrás de informação, busca na rede social. Porque, por exemplo, a gente nasce bebê, não dá muito colo porque estraga, sendo que a gente sabe que o colo é tudo que eles precisam. Tudo que a gente precisa é do carinho, do toque. Mas alguém aí em algum momento falou que o colo estraga e não é verdade. Não mima, não estraga, nada disso. Não fica dependente da gente. Isso é importante. Que bom que você trouxe isso, Cris, né? É bom a gente desmistificando essas crenças, assim, que o colo não estraga. E quanto mais colo seu filho pedir, mais colo você precisa dar, porque é isso que vai fazer com que ele se sinta seguro e amparado, para que depois, quando ele vai se tornando adolescente adulto, ele tá mais fortalecido emocionalmente. Não é verdade? Isso mesmo, com certeza. A ciência já comprova isso, gente. A gente não está falando coisas aqui que a gente está inventando, imaginando. Da nossa cabeça. Da nossa cabeça, né? Cris, e assim, até mesmo sobre esse fortalecimento emocional, a gente tem visto, às vezes, alguns movimentos, assim, de adolescentes que preferem se relacionar com a inteligência artificial, até adultos que estão se relacionando com bonecos, com bonecas. Existe toda uma indústria de fetiche por trás disso também. Mas o ponto que eu queria trazer é que muitas vezes a gente tem uma cultura já de fugir da dor. Sim. De buscar o prazer e evitar a dor, evitar o sofrimento a qualquer custo. A gente busca maneiras de me aliviar e de relaxar e de me distrair da realidade. Sim. Né? E aí eu fico pensando que muitas vezes também é porque é mais fácil eu me relacionar com alguém que não vai discordar de mim, que não vai gerar um conflito, eu cuidar de um bebê que não vai chorar à noite. É muito mais fácil eu me relacionar quando não tem conflitos. Por que a gente tem medo dos conflitos? Por que a gente tem dificuldade de lidar com os conflitos? Como que a gente pode aprender a não fugir dos conflitos? Bom, aí a gente começa lá de trás de novo na infância, porque a gente foi ensinado que conversar sobre os sentimentos era errado. A gente viu conflitos que não eram respeitosos, brigas de pais que brigam gritando, nervoso. Então entende que quando alguém começa a discordar de você, você já, não, peraí, você vai dar uma briga e eu não quero. Então você se trava, se bloqueia, se fecha. Só que é porque não foi ensinado que dá pra conversar. Conflito, é importante cada um ter sua opinião, senão todo mundo fosse pensar igual, como que ia ser, mas dá muito pra ter conversas importantes sem precisar faltar com respeito, né? E hoje, o que eu vejo muito, por que depois acabo incluindo para IA ou para outras coisas, não com humano, porque isso não foi na infância incentivado. Hoje a gente vê que na hora de uma refeição, por exemplo, que é a hora da gente poder conversar como foi o dia, na hora do jantar e tudo mais, tá todo mundo no celular jantando, não tem essa conversa, essa interação. A gente vê que na hora de dar, tem muitas famílias ainda hoje, que não tem essa cultura de botar a criança para dormir ou o filho e ir lá conversar como foi o dia e talvez incentivar a leitura e ler um livro. Tem gente que não faz isso, e também isso é muito legal, gerar esse vínculo. E também, quando a gente demonstra na infância, ou em algum momento que tem algum problema, como nem os adultos conseguem lidar com o que eles sentem, acaba que eles também não conseguem lidar com o que a criança sente. Então é um ciclo sem fim, que se alguém não parar e falar, peraí, os sentimentos, eles podem ser sentidos, ele existe, a dor tá aqui, eu preciso lidar com ela, para poder conseguir ensinar para sua criança, adolescente, a também lidar. Então, assim, anos e anos de geração que atropelou os sentimentos e bora viver, sem olhar para o que realmente importa. E essa dor da infância, ela pode não parecer ali naquele momento, mas ela volta com tudo na vida adulta. Sabe, Cris, tava até pensando sobre isso, porque recentemente a gente estava em viagem e eu estava com meu marido e a gente não concordava sobre um ponto, não tinha nada a ver com a viagem, mas assim, Sim. A gente estava numa situação ali que a gente estava no metrô, Sim. E a minha filha do lado, e a gente começou a debater sobre a minha opinião, a opinião dele que era divergente, mas dificilmente num conflito, quando você debate, você está tranquilinha assim, sorrindo, eu não concordo com você. Não é assim. A gente começa a exaltar um pouco os ânimos, Fica um pouco reativo, né? A gente fica reativo, já fica na defensiva.
E a gente debatendo sobre esse assunto, a minha filha virou pra mim e falou: mamãe, para de discutir. Filha, isso não é discussão. Quem tá discutindo aqui? Quem tá discutindo aqui? A gente tá conversando só. Eu falei: filha, às vezes os adultos conversam assim. E aí depois eu fiquei pensando, né, que pra minha experiência de vida, os conflitos era outra história. Era muito mais agressão verbal, era uma coisa muito mais exaltada. E ai de você se falasse preparada. Que pra mim ali tava leve aquela discussão. Mas é isso, a gente esquece de olhar a perspectiva e o olhar da criança. Exatamente. Ela viu o nosso tom de voz se elevar, e é uma coisa que eu gosto de falar e repetir várias vezes, o quanto o nosso tom de voz, a nossa expressão, a maneira como a gente se comunica de forma não verbal é o que pode transmitir ou não segurança para a criança. Com certeza. Às vezes a gente tá com uma preocupação no trabalho, em outro lugar, mas nossa cara tá com aquela cara de brava. Então, na nossa casa, quando eu já sei que eu não tô legal, ou eu já aviso, gente, eu tô aqui com meus pensamentos, não é com vocês. Então, se eu falar algum tom errado, já tô pedindo desculpa. Ou se eu não lembro de avisar, o meu filho pergunta: mãe, você tá brava? É comigo? Você quer um abraço? Aí eu falo pra ele: tô brava, não é com você. E no momento agora a mamãe não quer. Tem vezes que eu não gosto do abraço, tem vezes que eu gosto. E aí eu falei: mas não é com você. Então não é com você. Porque a criança, ela vai sempre achar que a culpa é dela, né? É isso, Cris. Mas é que pra isso a gente precisa de muita consciência, pra gente entender o que está se passando internamente, o meu estado emocional, como o meu corpo está reagindo, para eu entender, eu estou me exaltando e eu preciso me autorregular ou pedir corregulação para alguém. Sim. Que eu não estou bem. E aí, quando eu consigo voltar para o meu estado basal, eu parto para um conflito e falo: Cris, legal, mas eu penso diferente de você, eu não concordo, e tá tudo bem a gente não concordar. Tá tudo certo. E aí o conflito pode ir para um outro lugar, sem ter elevação de voz, exaltação, né? Sim. É um mundo ideal que a gente quer pra gente, a gente sonha, né? Bom, agora a gente vai fazer uma breve pausa para um cafezinho, mas no próximo bloco a gente vai ter um quadro novo no programa Pais e Filhos, onde a gente vai contar histórias nossas em que a gente também comete as nossas falhas. Então, volta com a gente depois do intervalo para você conhecer um pouquinho mais sobre as nossas fragilidades. Até já! Estamos de volta com o programa Pais e Filhos e agora a gente tem um quadro novo aqui que se chama O que eu queria ter ouvido. Tem dias em que a gente sente que está falhando. Como mãe, como pai, como avó, como pessoa. E nesses momentos, tem sempre uma frase que pode mudar tudo. Aquela frase que você mais gostaria de ter escutado naquele momento. Uma frase que seria algo que traz autocompaixão pra gente. Porque nós somos seres humanos e seres humanos erram, seres humanos falham. E eu vou contar pra vocês uma história que eu me lembro que não faz tanto tempo assim, de um momento que eu estava com uma das minhas filhas na correria de se arrumar para ir para a escola e começou ali uma enrolação na minha interpretação e uma dificuldade de ir logo, colocar, calçar o sapato e a gente começando a ficar atrasada. Eu peguei a minha filha pelo braço e puxei ela para ir se vestir rápido, terminar de colocar a meia e o calçado, e ela não queria ir, foi contra a vontade dela. E eu senti que naquele momento eu não estava sendo respeitosa, que eu estava cometendo um ato de violência e senti muita culpa por estar fazendo isso. E eu estava no meu limite, sobrecarregada, com pressa, tinha compromissos de trabalho na sequência, não para justificar a minha atitude, mas para mostrar para vocês que ali eu estava desregulada emocionalmente. E nesse momento, acho que tudo que eu queria ter escutado era que eu não preciso ser uma mãe perfeita o tempo todo. Se eu tivesse escutado essa frase, talvez tudo teria mudado. Eu teria sentido mais autocompaixão e eu poderia ir para um lugar de depois pedir desculpa para as minhas filhas. Porque eu não posso ter essa expectativa de que eu nunca vou falhar. Isso é irreal. Eu
Sabe aquela história assim de a gente não deve gritar com os nossos filhos? Não, não deve, mas a gente perde a paciência. Nós somos seres humanos. E mais importante do que eu não perder a paciência é eu saber pedir desculpas depois e reparar no meu erro, me responsabilizar pelo que eu errei. Cris, você tem um momento assim de uma falha que você se sinta à vontade, claro, para contar pra gente, e uma frase que talvez você pudesse ter escutado e te ajudado naquele momento? Eu posso te falar uma frase que eu escutei que me ajudou? Claro, mas conta o momento também. Quando a gente descobre essa educação com respeito, a gente acha que é tudo perfeito, que a gente não vai errar, que a gente vai estar ali. E eu me vi performando o tempo inteiro. E como eu tive uma infância muito difícil, com muita violência, eu não me permitia errar com meu filho, porque eu não queria que eu fosse os pais que eu tive para ele e que ele não fosse a criança que eu fui. Só que isso eu tava me sobrecarregando porque eu tava o tempo inteiro tendo que ser perfeita e eu não podia errar, e isso não me fez bem. Chegou numa consulta com a minha terapeuta que a gente já falou sobre isso e tudo mais, e ela entrou nesse ponto: mas você vai errar, você é humana, você é mãe, você não vai sempre estar certa. E aí eu soltei isso pra ela, que eu não posso ser. Aí ela falou assim: Cris, você já não é. Você está buscando conhecimento, você está buscando fazer diferente, você está ressignificando um monte de traumas seus, você está dando pro seu filho muitas coisas que você não teve. Você já não é os seus pais. E você vai errar. Então tudo bem, você é você sendo mãe, o Theo é o Theo. Ele não é você na sua infância, ele não é os seus traumas. Quando ela me disse isso, tirou um peso das minhas costas, assim, que eu chorei por dias. E desde aquele momento, eu parei de performar no meu maternar. Eu, óbvio, também sei que não é legal gritar. No dia a dia, às vezes, hoje mesmo, você for da correria, hoje de manhã, meu filho também não estava querendo colaborar com a rotina. Eu não acabei não sendo com ele, né, violenta, mas eu também não fui super calma. Mas antigamente, já me sentiria a pior mãe do mundo. Eu tinha que ser sempre muito calma, sempre. Então, assim, depois que ela falou isso pra mim, tirou um peso. E claro, eu ainda erro, mas eu sempre peço desculpas. Eu explico que o erro foi meu. Eu não soube lidar com as minhas emoções, então me desculpa. A ponto onde eu acho que ele pode melhorar, que ele pode ajudar na dinâmica, que a casa é de todo mundo. Pra todo mundo ficar bem, tem que ser algo coletivo. Mas depois que ela me disse isso, tirou um peso tão grande que eu não performo mais. Eu me permito errar e é tão bom poder errar, meu Deus. É libertador. Nossa, sim. Sim, porque eu fui a criança boazinha que tinha que ser perfeita. Sim. Então sempre que eu... Aí com a maternidade deu tudo certo. Agora eu tô arrumando isso em outras áreas. Mas com a maternidade eu... Ai, ufa, posso errar. É tão bom, tão libertador, tão leve isso. Que linda história, Cris. E você, tem alguma frase que você gostaria de ter escutado em algum momento desafiador da sua vida? Você sabe que você pode contar com a gente, pode escrever nos comentários. Esses nossos programas daqui da Vivax TV ficam disponíveis no YouTube. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Se você está assistindo pelo YouTube, aproveita e já curte a gente aqui. Segue os canais da Vivax nas redes sociais. E a gente quer interagir mais com vocês, quer saber da sua história. Então conta pra gente, pode ser pelo QR Code ou pode ser pelos comentários aqui no YouTube. Esse foi o nosso primeiro programa. Obrigada, Cris, por ter participado desse quadro tão lindo, né? Que nos aproxima, que conta as nossas falhas, onde a gente consegue ser mais verdadeira. Sim. Porque muitas vezes, você sabe que várias mães chegam pra mim depois no meu Instagram lá, falando: nossa, Vivi, quando você fala que você errou, eu fico tão aliviada, porque parece que você nunca erra. Porque é claro, né, gente? A gente tira foto quando tá todo mundo feliz, bonzinho. É um recorte, né, da nossa vida. A gente não consegue... Ninguém tá ali, né, num momento de sobrecarga, estressado. Vamos tirar uma foto aqui. Não vai acontecer, e também né? expor as crianças nessa a gente também não gosta, então, enfim, vai morrer sempre sorrindo, mas tem choro, tem grito, tem cansaço. E estamos se ajudando, somos uma rede ali de apoio. É muito bom ter esse acolhimento que vocês dão aqui na Vivax e também você com o seu trabalho, porque é muito importante mesmo saber que não tá só. Nós também erramos, também somos mães, também estamos aprendendo. E fazer trocas é muito bom, porque às vezes, por mais que a gente tenha um conhecimento da neurociência, a gente não tem aquele, talvez, conhecimento daquela experiência humana que aquela mãe traz pra gente. E a gente muda o nosso olhar para aquilo e vai crescer na nossa vida. Sim. Eu amo essas trocas, são incríveis. É maravilhoso. E falando em trocas, agora a gente tem aqui aquele momento
onde a gente responde dúvidas da audiência, ou relacionadas ao tema do nosso programa, ou ao que o nosso convidado pode acrescentar de bom. E a gente vai aproveitar que a gente está aqui com a Cris, que é educadora parental, especialista em educação positiva, para falar para a gente da nossa primeira pergunta aqui que a gente recebeu, Cris, que foi da Soraya Leal, de Araxá, Minas Gerais. Ela disse assim, que ela tem uma filha adolescente que não conversa muito com ela. Como posso abrir o diálogo com a minha filha? Oi, Soraya, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que a primeira coisa, pra gente dar o primeiro passo, é a gente falar dos nossos sentimentos primeiro. Eu acho que isso já abre um diálogo. Falar com a filha como que foi o dia, como que ela tá se sentindo, porque aquele negócio que a gente tá falando de estar performando, tem que ser a mãe perfeita, que não tem sentimentos, que não é vulnerável. Pelo contrário, se a gente se demonstra vulnerável pra nossa criança, pro nosso adolescente, que a gente também tem problemas, que a gente também chora, preocupações, eles veem que a gente também, opa, minha mãe também tá sentindo as coisas, ela também teve. E automaticamente, esse adolescente vai querer se abrir pra gente de volta. Claro, com muita paciência no dia a dia, não vai ser assim, você vai falar hoje e já tá falando da vida inteira, mas assim, no dia a dia, todos os dias, conversa, fala como foi seu dia e traz as suas dores, que ela vai começar a trazer as dela. Porque é uma troca, ela vai perceber que minha mãe também sente, eu também posso falar do que eu sinto. E aí vai virar um acolhimento e ela com certeza vai começar a se abrir mais. Eu acho que eu iria por aí primeiro. E eu gosto de pensar também que, para complementar, né, sua fala foi perfeita. Acho que o caminho é esse. Muitas vezes a gente esconde as emoções porque a gente quer mostrar que a gente é forte, mas esse não é o caminho. A honestidade emocional é o melhor caminho. Mas o diálogo, ele não é só falar. Eu preciso também começar a escutar. E às vezes eu vejo muito isso nas famílias, assim, que a gente quer falar para os nossos filhos, quer mostrar valores, quer ensinar, e sem querer a gente entra às vezes num caminho de criticar. Sem querer julgar, e aí o adolescente, ele, minha mãe vai me encher a paciência de novo, pra que eu vou falar? Acho que a gente pode tentar também dar uma segurada nas nossas opiniões, nas nossas verdades, nosso jeito de ser, para escutar um pouquinho mais o que essa adolescente tem para te falar, sobre o que ela pensa sobre a vida, sem você julgar, só escuta, fala, legal. Será que ela se sente confortável de falar coisas que, sem ser julgada? Realmente, isso é verdade. Se eu falar minha mãe em tal situação, como que ela vai reagir? Muito bem colocado. Sim. Uma escuta mais acolhedora, sem julgamentos, também acho. Super concordo. É isso. E se tiver dificuldades além, testa o que a gente está falando. Se ainda tiver dificuldades, vem procurar a gente, né? E procurar a Cris, que no final ela vai contar onde que vocês vão encontrar ela nas redes sociais, né, Cris? Mais uma perguntinha, Cris. Josineide dos Santos, de Nova Andradina, São Paulo. Filha de 5 anos anda me desafiando muito, não obedece e ainda diz que eu não mando nela. Não quero criá-la com traumas como fui criada. Como posso fazer para ela melhorar esse comportamento? Primeira coisa que eu tenho que dizer, que a gente sempre fala, é que todo comportamento é uma comunicação. Então, isso que ela tá fazendo, desafiando você, não é para te confrontar, para fazer você sentir, você não é uma boa mãe, ou não sei o quê. E sim, algo não está certo dentro dela. E com 5 anos, eles não vão conseguir ainda nomear exatamente o que eles sentem como a gente. Então, olhar para a criança, o que ela tá sentindo. Às vezes, é alguma mudança que teve no ambiente, na rotina, na escola, algo que mudou na vida dela, ou um novo aprendizado que ela teve, não consegue lidar. Tudo que ela for fazer é uma comunicação. Então, eu pararia antes de ter esse olhar assim, de tá difícil, sair daí, olhar de cima e falar o que tá acontecendo na minha família, na minha casa, que talvez ela possa estar querendo comunicar para mim, que eu não tô conseguindo enxergar. Porque tudo sempre vai ser uma comunicação que algo não está certo. Mas é difícil, né, Cris? Com certeza. Você olha aquela criancinha ali, você não manda em mim. Sim. O quanto também olhar para si, né? O que gera internamente. Sim, com certeza. Em nós, né? De raiva, quem ela pensa que ela é, de pensamentos que nos invadem. Sim. Claro, e assim, conversar com a criança e falar assim, não sei o que você está passando, o que está sentindo, mas não é legal você falar assim comigo, porque muitos confundem que essa educação com respeito, a criança pode falar tudo que ela quer e passa por cima. Não, é um limite respeitoso falar. Não é legal você falar assim comigo, não é respeitoso, eu quero ajudar você, então não fala assim comigo, me respeita que eu respeito você, e aí
tentar identificar de onde vem esse comportamento desafiador, porque sempre tem algo por trás. Sempre vai ter. E olhar um pouco essa perspectiva dessa criança, né? Uma criança de 5 anos, que ela busca, ela quer ter um pouco de autonomia, ela deseja ter opinião, eu quero escolher o sapato que eu vou usar, eu quero escolher a roupa que eu vou usar, e muitas vezes ela não pode escolher nada. Ela não pode escolher o que ela vai comer, tem que comer o que tem em casa. É claro que as pessoas confundem, e a gente está aqui para fazer esse papel também de desconstruir isso. Sim. Não é que a gente vai trazer uma educação respeitosa, positiva, e a gente vai falar para a criança escolher tudo o que ela quiser. Isso não é educação positiva. Permissiva. Isso é educação permissiva. Sim. Exatamente. Então, dentre limites saudáveis que eu estabeleço e eu comunico gentilmente, eu sinto muito. Hoje só tem arroz e feijão para você comer. Não tem outra opção. Não tem outra opção, porque nem tem outra coisa aqui, a gente não foi no supermercado, enfim. Sim. A gente vê muitas vezes os pais desesperados para não traumatizar os filhos, tentando atender tudo que eles pedem e indo para um outro caminho, né? Sim. Cris? Você falou agora da autonomia, que é bem legal. A gente estava voltando da escola e eu voltava a pé com meu filho da escola. E tinha uma criança da idade dele que a criança não podia nem subir na calçada alta. E eles tinham a mesma altura. Aí ele falou assim... Ele falou, mamãe, mas o menino não pode nem subir ali, que tá com ele não tá deixando. Eu falei, filho, às vezes a pessoa que tá com ele tem medo e não tá deixando. Mas ele só quer tentar subir, mamãe. Aí ele falou assim, nossa, mamãe, você fala que eu não posso correr, né? Porque eu sei que é perigoso por causa do carro. Mas acho que não tem problema nenhum menino tentar subir o degrau alto, pra ver se ele consegue. Falei, filho, verdade, né? Então, assim, olha esse olhar. Então, assim, às vezes a criança quer fazer um negócio, assim, uma habilidade nova, e a gente, com o nosso olhar, da nossa vivência, do que a gente achou que foi criado, não pode, tudo não pode. Não pode. Por que não pode? Será que às vezes realmente não pode? Ou a gente tem essa crença que tudo não pode? Tem problema se a criança não vestir aquela roupa que você colocou? Se for uma roupa confortável, de acordo com pra onde ela vai? Não quer botar aquela calça naquela cor que é outra, entendeu? Então, assim, tirar também esse olhar. Será que não pode mesmo? Ou eu que tô falando não sem nem perceber o não que eu tô dando? A gente faz muito isso às vezes também, né? Exatamente. E aí é um exercício diário de eu refletir sobre as minhas crenças, as minhas atitudes, as minhas emoções. É um desafio, não é fácil criar filhos. Não é fácil. Mas é um desafio importante, porque nós estamos criando seres humanos que deixaremos para esse mundo. Um mundo que está adoecido e precisando de pessoas com mais empatia, mais amor no coração. E, Cris, a gente está chegando próxima e ao final do nosso programa. Eu queria que você contasse já pra gente aonde que as pessoas te encontram nas redes sociais, qual é o trabalho que você faz com as famílias. Bom, meu arroba é @crisgombies, que é um nome um pouquinho difícil, mas eu acho que vai estar aqui para vocês verem. Lá eu atuo atendendo famílias, né? Eu faço atendimento online com as famílias. Já fiz também Clube do Livro, que é muito legal, onde a gente vai aprendendo junto, né? Então são encontros semanais ou mensais. E lá você vai ter muita informação, um lugar muito acolhedor, onde não tem esse negócio de você faz aquilo ou não. O meu espaço é um espaço muito de escuta ativa, onde eu escuto as mães. Outro dia até me emocionei porque a mamãe falou assim pra mim: eu não tenho nenhuma pessoa que eu possa conversar. Eu não tenho muitas amigas, eu não consigo conversar com meu marido. Você é a única pessoa que eu converso. Então, às vezes é isso, sabe? Eu fiquei tão emocionada porque que bom que ela tem a mim pra conversar, porque não é fácil mesmo. Então, assim... Porque não é qualquer conversa, né, Cris? Se eu for pra eu conversar sobre viagem, sobre o tempo, eu posso conversar com qualquer pessoa que eu encontrar. Mas pra eu conversar sobre o que eu tô sentindo, você tem que sentir sobre seguro. o meu sofrimento, a pessoa tem que tem que ter um vínculo íntimo muito importante. Muito, é isso que eu tento fazer. E nós mães nos sentimos muito sozinhas, isoladas, sem ter para quem falar essas angústias, com medo de sermos julgadas. Pô, mas você não queria ser mãe? Sim. Agora aguenta. Pois é, porque assim, claro que o meu espaço é um espaço de informação, mas primeiramente, a primeira coisa que eu faço é acolher essas mães, ter uma escuta ativa, e aí de acordo com o que elas vão falando, eu vou ajudando e guiando elas aonde eu acho que elas podem estar conseguindo melhorar, mas antes de tudo, eu falo para elas olharem para elas primeiro, os sentimentos delas, porque uma mãe acolhida consegue acolher o seu filho, não é? É, maravilhoso. Ai, Cris, super obrigada.
E então você encontra a Cris no Cris Golombieski. Cris Golombieski. Tem que falar várias vezes que esse nome aí eu demorei pra aprender, hein, Cris? Com KY, né? KI no final. KI, ó. Isso. E o meu, vocês me encontram no @doutora Vivian Cirineu no Instagram, Vivi Cirineu no YouTube. Siga a gente também nas redes sociais da Vivax TV. E venha sempre para o nosso programa, você é muito bem-vindo aqui para ouvir de coração aberto. Você não precisa também concordar com tudo que a gente fala. E se você não concordar, só escreve para a gente e vamos abrir esse debate. Vamos fazer conflitos saudáveis como a gente aprendeu aqui hoje. Um beijo, esperamos que esse programa tenha inspirado você, né, Cris? Com certeza. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Obrigada.